A gente vai estudar agora, aqui no curso de Direito do Trabalho, os princípios específicos de direito do trabalho. São princípios específicos do direito do trabalho: o princípio da proteção, o princípio da irredutibilidade salarial, o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, o princípio da imperatividade das normas trabalhistas, o princípio da integridade ou intangibilidade salarial e o princípio da continuidade da relação de emprego. A gente já falou aqui dos princípios constitucionais e dos princípios gerais. É a primeira e segunda aula aqui no âmbito do direito do trabalho, tá? Aplicáveis aí ao direito do trabalho. Aqui a gente vai tratar dos princípios específicos de direito do trabalho. Eu vou explicar passo a passo cada um deles, começando pelo princípio da proteção. Como é que funciona isso? O empregado, ele é tido como hipossuficiente na relação jurídica entre empregador e empregado. Sendo hipossuficiente, o empregado ele não possui a mesma liberdade contratual. Por isso, o direito material ele tem o objetivo de proteger a parte mais frágil da relação. São subprincípios do princípio da proteção o 1. Indúbio pro operário, também chamado de indúbio pro mísero. 2. Norma mais favorável. E 3. Condição mais benéfica. Como é que funciona tudo isso? Segundo o subprincípio do indúbio pro operário, um subprincípio do princípio da proteção, segundo esse subprincípio do indúbio pro operário, eventual dúvida quanto à interpretação da norma deve-se dar preferência à interpretação que melhor beneficia o trabalhador. Então, existindo uma dúvida, vai dar preferência àquela interpretação que vai beneficiar o trabalhador. Nota, portanto, que há uma única norma com mais de uma interpretação. Essa é a ideia aqui. Pouco importa se a norma é, por exemplo, uma norma legal ou uma norma coletiva, com previsão em convenção coletiva. Imagina, por exemplo, que existe uma dúvida quanto à interpretação de uma determinada norma coletiva presente em uma convenção coletiva da categoria do empregado. E é nesse cenário que a gente aplica o princípio da proteção, beneficiando o trabalhador ao aplicar a interpretação que mais favorece o empregado diante da dúvida. Um ponto importante é que o subprincípio do indúbio pro operário é um princípio de direito material, ou seja, ele é um princípio de direito do trabalho. Isso significa que não deve ser utilizado no âmbito do processo do trabalho. Em outras palavras, a gente não pode utilizar indúbio pro operário, por exemplo, na interpretação de provas do processo do trabalho. Isso é um erro muito comum por pessoas que estão começando agora no direito do trabalho. Indúbio pro operário é um princípio de hermenêutica, de interpretação de cláusula contratual, por exemplo, não de provas, é um princípio atinente ao direito do trabalho e não do processo do trabalho. Em paralelo, a gente tem o subprincípio da norma mais favorável. Por meio desse subprincípio, existindo mais de uma norma, nota que aqui não é só uma norma, aqui tem que ter mais de uma norma. Aí o que acontece? Deve-se aplicar a norma mais favorável ao trabalhador. Nota que aqui existe mais de uma norma e não apenas uma norma, como ocorria no indúbio pro operário. O problema do subprincípio da norma mais favorável é que, em alguns casos, uma norma jurídica é em parte mais favorável quando comparada com outra norma jurídica. Olha só, imagina, por exemplo, que existem duas normas aplicáveis ao caso concreto. A norma A, que entrega o benefício de R$200 para o empregado, mais férias de 50 dias, e a norma B, que entrega o benefício de R$400, então, portanto, maior que o benefício da anterior, mais as férias menor, férias de 35 dias. Então, parte de uma norma é boa e a outra parte é ruim para o empregado. E na outra norma é invertido, tá? Nota que, em parte, a norma A, então, ela é mais favorável que a norma B. Norma A concede férias de 50 dias e norma B concede férias de 35 dias. Contudo, em parte, norma B é mais favorável que a norma A. A norma B entrega o benefício de R$400, ao passo que a norma A entrega apenas R$200. E nesse caso, pergunta-se, qual que vai ser a norma mais favorável aqui? E para resolver esse tipo de problema, surgiram três teorias. 1. Teoria da acumulação ou atomista. 2. Teoria do conglobamento. E 3.
teoria do conglobamento mitigado ou por instituto. Pela teoria da acumulação, deve-se somar, deve-se acumular o que há de melhor em cada regra, criando uma espécie de super-regra que beneficia o trabalhador. No exemplo que eu dei, portanto, deve-se criar uma norma C com 50 dias de férias e que concede R$ 400 de benefício. Só pega o melhor que existe em cada uma das normas. Na hipótese de norma de hierarquia distinta, deve-se prevalecer a norma mais favorável. Isso significa que, diante de normas de hierarquia distinta, aplica-se a teoria da acumulação. Nota que não necessariamente prevalece a norma hierarquicamente superior, por exemplo, a Constituição. É possível prevalecer, no caso concreto, a norma infraconstitucional, quando mais favorável ao trabalhador. Além da teoria da acumulação, a doutrina aponta a teoria do conglobamento. Deve-se considerar o conjunto de normas segundo a teoria do conglobamento. Segundo a teoria do conglobamento, não se deve aproveitar o que há de mais benéfico em uma e o que há de mais benéfico na outra norma. Deve-se, segundo essa teoria, analisar o melhor conjunto. Diante da norma de mesma hierarquia, então, por exemplo, 2 regulamentos, adota-se na prática essa teoria do conglobamento e não a teoria atomista, como a teoria anterior que a gente acabou de ver. Tá? Por fim, existe ainda a teoria do conglobamento mitigado, também chamado de teoria do conglobamento por instituto. Segundo a teoria do conglobamento mitigado, deve-se considerar cada uma das matérias, ou seja, cada um dos institutos, contudo, em seu conjunto. A gente vai considerar cada um dos institutos, cada uma das matérias em seu conjunto. A teoria do conglobamento mitigado, ela não permite ao intérprete, por exemplo, pincelar a norma a regra mais favorável de um instituto e somar com regras mais favoráveis da norma B, relacionadas ao mesmo instituto. Isso seria, em verdade, a teoria da acumulação. Segundo a teoria do conglobamento mitigado, o intérprete deve observar o conjunto do instituto da norma A e comparar com o conjunto do instituto da norma B. Nota que o intérprete ele não compara o conjunto da norma, caso da teoria do conglobamento, mas sim o conjunto do instituto. Seria possível, assim, utilizar, por exemplo, o instituto das férias, regulamentados na norma A, que é mais favorável, e utilizar o instituto do aviso prévio da norma B, que é mais favorável. No Brasil, a gente adota a teoria do conglobamento mitigado no caso da Lei 7.064, de 82. Essa lei trata do trabalhador que, contratado no Brasil, é enviado para o exterior. Essa lei fala justamente disso, do cara que é contratado aqui, mas ele é enviado para o exterior. Olha só o que disciplina o artigo 1º da Lei 7.064. Essa lei regula a situação de trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus empregados para prestar serviço no exterior. Essa norma, ela expressamente aplica a teoria do conglobamento mitigado na hipótese lá do artigo 3º, inciso 2 da lei. Dá uma olhada no que diz, do caput. A empresa responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, independentemente da observância da legislação local, da execução dos serviços, inciso 2, a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho naquilo que não for incompatível com o disposto nessa lei, quando mais favorável do que a legislação territorial no conjunto de normas em relação a cada matéria. Nota que a norma fala que aplicará a norma mais favorável no conjunto de normas em relação a cada matéria. Fica bastante evidente, portanto, a aplicação da teoria do conglobamento mitigado nesse tipo de situação. Em resumo, na prática, então, a gente tem o seguinte: uma norma com mais de uma interpretação deve-se aplicar a interpretação mais favorável ao trabalhador segundo o subprincípio do indúbio pro operário. 2. Duas ou mais normas de hierarquia distinta, por exemplo, lei contra o contrato de trabalho, aplica-se a teoria da acumulação. 3. Duas ou mais normas de mesma hierarquia, por exemplo, um regulamento contra um regulamento, vai se aplicar a teoria do conglobamento. E 4. Lei 7.062 de 82, artigo 3º, inciso 2, aplica expressamente a teoria do conglobamento mitigado. Feita essa análise, a gente precisa agora compreender que existem exceções. O artigo 620 da CLT dispõe o seguinte, no caput: as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão
sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Portanto, as regras definidas no acordo coletivo sempre prevalecem quando em conflito com a convenção coletiva, ainda que as normas da convenção coletiva de trabalho sejam mais favoráveis ao trabalhador. É importante destacar para fins didáticos que acordo coletivo é um instrumento normativo acordado entre sindicato e empresa, ou empresas, tá? Em paralelo, a convenção coletiva é um instrumento normativo assinado entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato Patronal, que é o Sindicato das Empresas. Então, a gente precisa se ater a essa diferença entre acordo coletivo e convenção coletiva. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o artigo 611-A aponta a regra que transcende, que supera o subprincípio da norma mais favorável. Trata-se da hipótese em que o legislador, por opção legislativa, delimita qual regra deve prevalecer, ainda que não seja a mais favorável. Dá uma olhada no que o artigo 611-A da CLT dispõe. No caput, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre 1. Pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. 2. Banco de horas anual. 3. Intervalo entre a jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. 4. Adesão ao Programa Seguro Emprego, PCE, de que trata a Lei 13.189, de 2015. 5. Planos de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. 6. Regulamento empresarial. 7. Representante dos trabalhadores no local de trabalho. 8. Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. 9. Remuneração por produtividade, incluídas gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual. 10. Modalidades de registro de jornada de trabalho. 11. Troca do dia de feriado. 12. Enquadramento do grau de insalubridade. 13. Prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. 14. Prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo. E 15. Participação nos lucros ou resultados da empresa. Existem, portanto, temas que, quando estabelecidos em acordo ou convenção coletiva, prevalecem sobre a lei, ainda que a lei aponte uma norma mais benéfica ao trabalhador. Há ainda outra hipótese prevista na CLT que excepciona o subprincípio da norma mais favorável que a gente estudou aqui. Dá uma olhada no que diz o artigo 444, parágrafo único da CLT. Diz o seguinte, no caput ele fala: as relações contratuais de empregado podem ser objeto de livre estipulação das práticas das partes interessadas em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. E no parágrafo único, ele esclarece: a livre estipulação a que se refere o caput desse artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A dessa consolidação, que foi o que a gente acabou de ler, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. O que o dispositivo aqui está apontando, então, é que as matérias que estão no artigo 611-A da CLT podem prevalecer sobre o que está na convenção coletiva, acordo coletivo, inclusive na lei, quando negociadas no contrato individual de trabalho. Trata-se, contudo, de um caso bastante excepcional, em que o trabalhador aqui ele tem diploma de ensino superior e recebe salário mensal maior do que 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Por fim, como subprincípio da proteção, tem-se o subprincípio da condição mais benéfica. O que é isso? Esse subprincípio ele é também chamado de inalterabilidade contratual lesiva. A gente pode ler isso em alguma prova da OAB ou prova de concurso público, tá? Segundo o subprincípio da condição mais benéfica, uma vez firmada a condição mais benéfica no contrato de trabalho,
Eventual alteração posterior poderá ser apenas, como regra, mais benéfica ao empregado. Dá uma olhada no que diz o artigo 468 da CLT. Ele diz o seguinte, no caput: nos contratos individuais de trabalho, só é lista a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente em prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. O parágrafo 1º esclarece que não se considera alteração contratual a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. E o parágrafo 2º esclarece que a alteração de que trata o parágrafo 1º desse artigo, que a gente acabou de ler, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento de gratificação correspondente, que não será incorporado independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Nota que o próprio dispositivo elenca algumas exceções no parágrafo 1º e 2º. Aliás, inclusive cláusulas regulamentares alteradas em prejuízo do trabalhador atingem apenas trabalhadores posteriormente contratados. Dá uma olhada no que diz a súmula 51, item 1 do TST. Ela diz o seguinte, no item 1, as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas, atendidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. E quanto ao princípio da irredutibilidade salarial, como é que funciona? Segundo o princípio da irredutibilidade salarial, como é de se presumir, o salário ele não pode sofrer redução. Entretanto, admite-se excepcionalmente a redução do salário do trabalhador na hipótese de previsão em norma coletiva. É inclusive o que determina o artigo 7º, inciso 6 da própria Constituição Federal. Lá no inciso 6, no artigo 7º, inciso 6 diz o seguinte, no caput, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, e no inciso 6, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, eventual redução salarial por meio de norma coletiva, contudo, ela depende de uma contrapartida legal bem específica. O legislador, nesse particular, impõe a garantia contra a dispensa imotivada durante a vigência da convenção ou acordo coletivo que estabeleceu a redução salarial. Portanto, não é algo tão simples para o empregador. Sobre o tema, dá uma olhada no que diz o artigo 611-A da CLT. No caput, ele fala que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre, e no parágrafo 3º diz, se for pactuado cláusula que reduz o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. É importante destacar que nem sempre a redução salarial implica na violação do princípio da irredutibilidade salarial. É o que ocorre, por exemplo, na hipótese do empregado receber salário-condição. Salário-condição é o quê? Salário-condição ele pode ser compreendido como verbas remuneratórias recebidas em razão do trabalho em condições específicas. É o que ocorre, por exemplo, com um indivíduo que trabalha em condições compreendidas como perigosas. Esse indivíduo vai receber o quê? Ele vai receber o adicional de periculosidade, que ele trabalha sob condições perigosas, compreendida pela legislação como perigosa. Então, ele recebe adicional de periculosidade. Nesse particular, por se tratar de salário-condição, uma vez cessada a periculosidade, é possível, sim, retirar o adicional de periculosidade, como consequência, reduzir a eventual remuneração do empregado sem que ocorra violação ao princípio da irredutibilidade salarial. Isso significa que, ao eliminar a condição que autoriza o pagamento adicional, pode-se também eliminar o respectivo adicional. O mesmo ocorre com outros adicionais, como, por exemplo, o adicional de insalubridade e o adicional noturno. Aliás, sobre o tema, olha só o que diz a súmula 248 e 265 do TST. Diz o seguinte, 248, a reclassificação ou a descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. E a súmula 265 do TST diz o seguinte, a transferência para o período diurno do trabalho implica, sim,
a perda do direito ao adicional noturno. Quanto ao princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, como é que funciona isso? Segundo esse princípio, não se admite como regra a renúncia ou a transação de direitos trabalhistas que impliquem na piora das condições para o trabalhador. Isso ocorre porque normas trabalhistas possuem natureza cogente, ou seja, são normas de ordem pública. Além disso, diante da hipossuficiência do trabalhador, compreende-se a vontade do trabalhador como muito limitada, muito restrita. Existem hipóteses em que se admite a mitigação, a relativização do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. É o que ocorre, por exemplo, quando o empregado opta por um regulamento da empresa em detrimento do outro. Nesse caso, existe renúncia às regras do regulamento que não foi opção do trabalhador. Sobre o tema, a súmula 51 do TST diz o seguinte: inciso 2. Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Isso ocorre porque, nesse caso, a gente está diante de normas de mesma hierarquia, regulamento contra regulamento. Como a gente já observou anteriormente, diante de norma de mesma hierarquia, a gente vai aplicar a teoria do conglobamento. Segundo a teoria do conglobamento, não se deve aproveitar o que há de mais benéfico em uma e o que há de mais benéfico na outra. A gente deve, segundo essa teoria, analisar o melhor conjunto. E, nesse particular, cabe ao trabalhador escolher o que é o melhor conjunto para ele. Por isso, a súmula 51, inciso 2 do TST, admite a renúncia diante da escolha do trabalhador. A renúncia ou transação ao direito diante da transação que ocorre em juízo é também uma hipótese de mitigação de princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. E aqui, pouco importa se a transação é judicial ou extrajudicial ou homologada em juízo. Isso porque a hipossuficiência, que é o fundamento da irrenunciabilidade, ela é mitigada em juízo, dado que você tem um magistrado e, eventualmente, advogados que suprimem essa deficiência do trabalhador. Isso significa que o magistrado pode, inclusive, negar a homologação de eventual acordo que, por exemplo, viola direito indisponível, que prejudica aí a saúde do trabalhador, por exemplo. Eu já vi isso muito na prática acontecer em audiência. O juiz não homologar um determinado acordo por entender que aquilo viola um direito do trabalhador. Sobre a transação extrajudicial, o artigo 652, a linha F da CLT, dispõe o seguinte: no caput, compete às varas de trabalho e a linha F decidir quanto à homologação do acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Então, o juiz não está obrigado a homologar, tá bom? Quanto ao princípio da imperatividade das normas trabalhistas, a gente tem o seguinte: as normas trabalhistas são normas de ordem pública, motivo pelo qual não podem ser afastadas sequer pela vontade do trabalhador. E sobre esse tema, o artigo 9º da CLT, muito conhecido e muito utilizado, dispõe o seguinte: serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. No mesmo sentido, caminha o artigo 444 da CLT, que diz que as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. O parágrafo único esclarece que a livre estipulação a que se refere o caput desse artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A dessa consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior, que é o que a gente já viu, né? E que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Nota que o legislador, com a reforma de 2017, aponta o artigo 611-A como exceção à regra, configura exceção à hipótese que já estudamos no artigo 444 da CLT. Trata-se, então, do trabalhador que tem diploma de ensino superior, né, e que percebe o salário mensal mais de 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Nesse caso, segundo o artigo 444, parágrafo único que a gente leu, então, as matérias que estão lá no artigo 611-A da CLT
podem prevalecer, se ele acordar com a empresa, né, sobre o que está previsto na convenção coletiva, acordo coletivo e inclusive na lei, quando negociados no contrato individual do trabalho. Mas precisa ser esse trabalhador hipersuficiente, né, esse trabalhador que tem diploma superior e que recebe essa quantidade de salário, né, 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência. Existe ainda hipóteses em que a lei admite expressamente a disposição de direito. A doutrina chama esse tipo de norma dispositiva, tá bom? Quanto ao princípio da integridade ou intangibilidade salarial, a gente tem o seguinte: segundo o princípio da integridade, como regra, não pode ocorrer descontos no salário do empregado. Sobre esse tema, o artigo 462 da CLT dispõe o seguinte, no caput: ao empregador é vedado, é proibido efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo, exceto quando esta resultar de adiantamentos de dispositivo de lei ou de contrato coletivo. Existe também, em relação a esse princípio, exceções. 3 delas, inclusive, surgem no próprio caput do artigo 462 da CLT, que é adiantamentos, dispositivo de lei e contrato coletivo. Essas expressões estão lá no caput do artigo 462 e configuram exceção ao desconto, impossibilidade de desconto de salário. A lei, em alguns casos, autoriza o desconto, então. E nesse cenário que o artigo 462 esclarece que é possível o desconto de estar previsto disposto em lei, quando a própria lei autoriza o desconto, é permitido. Também é possível o desconto quando a norma coletiva autoriza. É o que ocorre, por exemplo, na autorização proveniente de acordo coletivo ou convenção coletiva. Isso é o que pretende o artigo 462 da CLT quando fala em contrato coletivo. Por isso, inclusive, a OJ 251 da STI1 do TST autoriza o desconto salarial do frentista que recebe cheque sem fundo em desrespeito àquilo que foi apontado no instrumento coletivo. Olha só o que diz essa OJ 251. É lícito, portanto permitido, o desconto salarial referente à devolução de cheque sem fundo, quando o frentista não observar as recomendações previstas em instrumento coletivo. Também é possível o desconto quando o empregado causar dano, desde que 1. Seja acordado entre as partes previamente e 2. Haja dolo, intenção do empregado. O artigo 462, parágrafo único, diz o seguinte: em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, será permitido, portanto, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado, intenção do empregado. Muito embora não esteja previsto no artigo 462, também é possível o desconto de planos de saúde, odontológico, dentre outros, desde que o trabalhador voluntariamente opte por receber esse benefício. Então, precisa de autorização prévia e precisa de autorização por escrito do trabalhador. Sobre esse tema, a súmula 342 do TST dispõe o seguinte: descontos salariais efetuados pelo empregador com autorização prévia e por escrito do empregado para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico hospitalar, de seguro, de previdência privada ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativa associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto no artigo 462 da CLT, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico. Nota que, ao final da súmula 342, esclarece que poderia o trabalhador, em tese, receber esses valores na justiça se ficar demonstrada a coação ou outro defeito que vicia o ato jurídico. Portanto, demonstrando a coação ou vício do consentimento, um tema que a gente estuda também bastante lá no curso de Direito Civil Desenhado, demonstrando essa coação ou vício de consentimento, pode o trabalhador reaver valores pagos. Esse vício, essa coação, contudo, ela não pode ser presumida pelo fato da contratação, tá? Imagina, por exemplo, que o empregado sustente na justiça que foi obrigado a assinar papéis que autorizavam desconto de plano de saúde sob pena de não ocorrer a contratação. Esse tipo de argumento é proibido pela jurisprudência. Olha só o que diz a OJ 160 da SDU1. Diz o seguinte: é inválida a presunção de vício do consentimento resultante do fato de ter o empregado anuído expressamente com descontos salariais na oportunidade da admissão. É de se exigir a demonstração concreta
do vício do consentimento. Então, precisa comprovar na justiça, tá? Quanto ao princípio da continuidade da relação de emprego, a gente tem o seguinte. Segundo o princípio da continuidade da relação de emprego, a regra é o contrato de trabalho por prazo indeterminado. Isso significa que, ao interpretar a norma jurídica, o operador do direito deve ater-se à manutenção, à preservação do emprego. Em outras palavras, os contratos por prazo determinado, eles são a exceção e não a regra. A regra é indeterminado. Excepcionalmente, admite-se contratos por prazo determinado. Há inúmeras formas de aplicar o princípio da continuidade da relação de emprego. Em razão desse princípio, por exemplo, existe presunção relativa que o contrato de trabalho é por prazo indeterminado. Também, em razão disso, o juiz deve buscar a eliminação de nulidades relativas, nulidades com o objetivo de manter o vínculo de emprego. Também, por conta desse princípio, o juiz presume, uma presunção relativa, que a demissão é sem justa causa, devendo qualquer outra ser comprovada na justiça. E também, em razão desse princípio, a manutenção do vínculo de emprego na sucessão trabalhista, um tema que a gente vai estudar oportunamente aqui no curso de Direito do Trabalho Desenhado. Imagina, por exemplo, que a pessoa é contratada e, após 60 dias, ajuiza uma ação buscando alguns direitos trabalhistas na justiça. O empregador, então, como tese defensiva, ele vem e sustenta que o contrato de trabalho da parte era, em verdade, um contrato de experiência. Nesse caso, cabe ao empregador comprovar, porque tem-se, em prol do empregado, o princípio da continuidade da relação de emprego, presumindo-se que o contrato, em verdade, é por prazo indeterminado. Então, presume-se a regra, presume-se que o contrato do empregado é por prazo indeterminado. E se for por prazo determinado, cabe ao empregador comprovar, tá? A doutrina fala aqui, presunção de indeterminação do contrato. Essa é a expressão que a doutrina utiliza. Ainda em razão desse princípio, o juiz deve buscar a eliminação de nulidades relativas com o objetivo de manter o vínculo de emprego. Nota que apenas nulidades relativas e não absolutas podem ser sanadas, podem ser eliminadas. Imagina, por exemplo, que um menor com 17 anos esteja trabalhando após as 10 horas. Então, portanto, um trabalho noturno para menor. Nesse caso, trata-se de uma nulidade relativa, sendo viável a convalidação do vício para manutenção do contrato de trabalho, desde que o menor Desde que o menor com 17 anos passe a trabalhar no horário adequado. Ele não pode trabalhar à noite. Então, desde que ele passe a trabalhar no horário adequado, a gente pode sanar esse problema, sanar esse vício. O trabalho noturno, nessa situação, é trabalho expressamente proibido, expressamente vedado pelo artigo 404 da CLT. Olha só o que diz esse dispositivo. Ao menor de 18 anos é vedado, é proibido o trabalho noturno, considerado este o que for executado no período compreendido entre as 22 e 5 horas da manhã, 22 horas da noite e 5 horas da manhã. Essa vedação, inclusive, tem fundamento constitucional, tá? O inciso 33 do artigo 7º diz: proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, o trabalho noturno não pode, inclusive, com previsão constitucional. Contudo, a nulidade será absoluta na hipótese do menor com 15 anos estar trabalhando. Aí, nesse caso, não pode, a própria Constituição fala que não pode, né? A Constituição veda qualquer trabalho a menores de 16 anos, como a gente acabou de ler. O princípio da continuidade da relação de emprego também pode servir de parâmetro para a fixação do ônus da prova. Segundo essa ideia, tem-se que, durante a fixação do ônus da prova, deve-se presumir que o trabalhador tem interesse em permanecer no emprego e não sair do emprego. O eventual encerramento do contrato de trabalho, portanto, é presumivelmente sem justa causa. Imagina, por exemplo, que o empregado deixa de prestar serviços, ou seja, ele para de ir para uma empresa. Durante o processo judicial, então, a empresa informa que o empregado não presta mais serviços e que ele pediu demissão. Sem provas, a empresa será fatalmente, nessa situação, condenada no pagamento de verbas rescisórias, dado que, em prol do empregado, milita o princípio da continuidade da relação de emprego. E nesse cenário, ao interpretar as provas, o juiz não pode presumir que o empregado pediu demissão porque ele parou de ir, devendo a empresa comprovar tal fato. Daí porque a fixação do ônus da prova tem como parâmetro o princípio da continuidade da relação de emprego. É o que dispõe, inclusive, a súmula 212 do TST. Diz o seguinte: o ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negados a prestação de serviço e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui uma presunção favorável ao empregado.
A justa causa ou a demissão a pedido, portanto, devem ser comprovadas nos autos. Essa presunção, como é de se pressupor, é relativa, porque ela admite prova em contrário. Também, em razão do princípio da continuidade da relação de emprego, presume-se a manutenção do vínculo trabalhista do empregado na hipótese de sucessão trabalhista. A gente vai estudar o tema sucessão trabalhista oportunamente aqui no curso de Direito do Trabalho. Para tanto, basta demonstrar a continuidade da prestação de serviço pelo empregado e a sucessão trabalhista. Nos termos do artigo 10 e 448, ambos da CLT, a gente tem o seguinte, o artigo 10, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. E o artigo 448 da CLT diz o seguinte, a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.